Senhoras e senhores, o filme do Superman tá chegando nos cinemas e com isso a gente tá tendo várias entrevistas aí com o James Gunn. E como eu disse no último vídeo, tem uma entrevista específica do James Gunn com a Rolling Stone, na qual ele solta o verbo falando sobre novidades pra caramba aí do que tá acontecendo no universo DC. Então ele solta uma farpinha ali pros haters, fala um pouquinho sobre o seu passado na Marvel, sobre power scaling. Mas o assunto desse vídeo aqui é sobre as novidades, sobre Batman, Mulher Maravilha, filmes do DCU e também tem um filme do Cara de Barro que acabou de escolher o seu ator. Então a gente vai falar de tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, se você não me conhece, oi, eu sou o Lucas. Se você curte filmes, séries, quadrinhos ou qualquer coisa que permeia a cultura pop, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí pra qual projeto do DCU você tá mais empolgado. Enfim, na entrevista pra Rolling Stone, o jornalista que tava fazendo as perguntas tava questionando ali sobre The Batman Parte 2, se o Robert Pattinson tinha chance ainda ou não de ser o Batman do DCU. Pra isso ele respondeu que provavelmente não, mas ele não pode confirmar com certeza que o Robert Pattinson não vai ser o Batman do DCU, tá? Ele acaba falando que as chances são bem baixas porque o projeto que eles estão fazendo tem outra cara do Robert Pattinson e o projeto do Matt Reeves é aquele projeto separado, exclusivo, feito pelo aquele universo, feito pela cabeça do Matt Reeves, e ele não conversa muito com o DCU. Mas você que é fã de Batman e quer logo ver esse personagem no DCU, fica tranquilo porque ele também falou o seguinte: pra mim, o Batman é a maior questão da DC nesse momento, e não sou eu quem tá escrevendo o roteiro do Batman, mas estou trabalhando com o roteirista dele e tentando fazer dar certo, porque ele é incrivelmente importante pra DC, assim como a Mulher Maravilha. Então, além dos projetos que eu já estou trabalhando ativamente, nossas duas prioridades são finalizar os roteiros de Mulher Maravilha e do Batman. E ele confirma também que, por enquanto, o filme do Batman ainda chama Brave and the Bold. Ele foi perguntado sobre isso porque Superman era Superman Legacy, Supergirl era Supergirl Woman of Tomorrow e voltou a ser só Supergirl, né, o nome do filme. Então o fã do Batman pode dormir mais tranquilo aí, porque sim, eles estão trabalhando ativamente nisso, é uma prioridade pra eles, e todo mundo sabe que o Batman é talvez o maior personagem do planeta Terra de quadrinhos, né? Então é óbvio que eles estão sim indo atrás do melhor roteiro, do melhor filme possível para entregar sobre esse personagem. O jornalista perguntou, de modo geral, o que precisa ser resolvido para esses dois personagens funcionarem, para que o Batman funcione nesse universo? Ao que o James Gunn respondeu: o Batman tem que ter um motivo pra existir, né? Ele não pode ser só a gente tem que fazer um filme do Batman porque ele é o maior personagem da Warner Bros. O que de fato ele é. Tem que ser porque existe uma necessidade no DCU, e uma necessidade também de que ele não seja exatamente o mesmo Batman igualzinho ao do Matt Reeves, e ao mesmo tempo que não seja um Batman super caricato, porque eu não tô tão interessado nisso, eu não tô interessado num Batman engraçado e caricato. Então a gente tá trabalhando nisso. Aliás, eu acho que a gente já tem um caminho. Então, gente, essas declarações do James Gunn, elas tiram muitas dúvidas sobre o Batman do DCU, né? Sobre como ele vai ser, o tom, sobre o que eles estão buscando pra esse Batman, que realmente parece ser um meio termo ali entre o Batman sério, realista e sombrio mesmo ali do The Batman, do Cavaleiro das Trevas, pra um Batman caricato, né? Um Brave and the Bold desenho, Brave and the Bold, que tinha capa azul, cueca, era mais brincalhão, ali tinha algumas piadas no meio. Então parece ser um meio termo, assim, meio que como é ali o Batman do Tim Burton, né? Que é um Batman fantasioso, mas que não deixa de ter sua sombra ali, né? Não deixa de ser sombrio, não deixa de ser gótico, não deixa de ter acontecimentos pesados falando sobre ele. Eu acho que vai ser um caminho mais ou menos por aí no tom do filme, tá? Que eles vão acabar seguindo, porque como o próprio James Gunn disse, eles não vão fazer um Batman muito igual ao do Matt Reeves. Eu acredito que é justamente por isso que eles acreditam que o Robert Pattinson talvez não seja a melhor opção pra ser o Batman do DCU, justamente por essa diferença de tom que ele quer trazer em relação ao Batman do Matt Reeves. Mas aí, qual vai ser o tom? Vai ser esse do Tim Burton, como eu tô falando? Porque assim, nos quadrinhos do Batman, a gente tá saindo agora do Batman Rush 2, né? Que é uma coisa um pouquinho mais séria, ele tem as suas mágicas, as suas fantasias ali, mas é um tom um pouquinho mais sério, enquanto o próximo Batman dos quadrinhos já é aquele Batman mais colorido, com capa azul, com uma visão um pouquinho mais otimista ali do que tá acontecendo, que é justamente a fase do Matt Fraction com o Jorge Jimenez desenhando. Deve chegar lá pro final do ano, mas eu já tô bem animado pra começar a ler ela, porque é uma futura fase do Batman nos quadrinhos que tem o comando de dois quadrinistas que eu gosto muito, e pelo que eles estão falando vai ser uma celebração da longa história aí do Batman, né? Combinando com uma nova e até ousada, assim, direção visual ali. Aparentemente, a abordagem do Matt Fraction vai abraçar a versatilidade do Batman ali, refletindo como ele pode significar muitas coisas pra muitas pessoas diferentes, né? Então, pelo que ele tá falando, a série vai explorar o máximo de
de elementos possíveis que tornam esse personagem tão grandioso. E promete ser uma mistura de novos personagens, com vilões clássicos, veículos icônicos, atualização de trajes e tudo mais, assim. E visualmente é o que eu quero falar aqui, porque o tom que o Jorge Mendes está criando pelas suas próprias declarações é uma nova linguagem visual, mais ou menos, pro herói ali. Ele traz o retorno ali do traje clássico ali, que é o azul e cinza, mas ele tá redesenhando pra que simultaneamente pareça icônico e novo. Além disso, ele tá também trazendo um redesign, mais ou menos, pra cidade de Gotham ali, com uma estética bem distinta, misturando a tradicional parte gótica, né, a essência sombria, urbana da cidade, com um leve toque de pop art. Eu tô muito curioso pra ver mais disso, tá? E é nesse ponto que eu quero falar sobre o que eu acho que vai ser o tom desse Batman no DCU, tá? Eu acho que deve ser um tom mais ou menos parecido com isso. Eu acho que ele não vai ser tão versátil assim, eu acho que ele vai ter uma jornada, né, do personagem, porque o do Matt Fraction já vai ser uma grande ode à história do personagem, mas ao mesmo tempo eu também acho que o filme do DCU vai trazer essa certa ideia pra uma estética um pouco diferente, pra uma estética um pouco mais clara, talvez o uniforme cinza e preto pra ser um meio termo, pra não ser um uniforme só sombrio, só dark, tom muito pra baixo, assim. Eu acho que vai ser um tom meio termo, um tom que vai ter coisas fantasiosas ali, talvez a Batcaverna que a gente tanto quer ver, com um dinossauro, moeda gigante, esse tipo de coisa, ou simplesmente uma Batcaverna que é numa caverna de fato, né, com um buraco que a pessoa pode cair, igual era lá no Tim Burton. E sinceramente eu espero que dê tudo certo, que o roteiro vá pra frente logo, que a gente consiga ver essa visão nova pro Batman, porque faz muito, mas muito tempo que a gente não vê uma versão do Batman que é menos realista, mais fantasiosa, e ele existe, tá? Talvez a versão mais realista seja a preferida do pessoal, mas eu acho que existe um espaço no coração do público pra um Batman um pouquinho mais leve. Não leve no sentido de ser engraçadão, esse tipo de coisa, mas ter um tom um pouquinho mais fantasioso. Porque, gente, mesmo com todos os defeitos ali, Batman matando e tudo mais, a gente ainda ama muito os filmes do Tim Burton, principalmente pelo tom deles, pela atmosfera que esses filmes traziam. E pra mim, talvez com o The Batman ali sejam as melhores atmosferas que o Batman já teve em live action. Mas vamos pra próxima declaração do James Gunn, que é sobre a Mulher Maravilha, tá? Perguntado se a Mulher Maravilha era uma situação parecida com o Batman, ele fala que sim, é parecido. Na verdade, eu acho que a Mulher Maravilha é até mais fácil pra mim, porque não existiram tantas representações diferentes como a gente teve do Batman. Certamente não nos cinemas. Todas as histórias possíveis do Batman já foram contadas. Parece que metade das HQs que a DC publicou nos últimos 30 anos tem o Batman. Ele é o super-herói mais famoso e popular do mundo, que mostra de novo a prioridade que o James Gunn tá dando pra esse personagem. Ele ainda fala sobre Batman nessa resposta da Mulher Maravilha, mas o que ele tá falando aqui, basicamente, é que provavelmente a Mulher Maravilha é uma situação um pouco mais fácil de adaptar, porque ela não tem tantas versões assim diferentes. Normalmente a Diana, ela representa mais ou menos a mesma personagem, né? Não tem tantas variações como o Batman, até mesmo como o Superman. Então é uma versão mais fácil de você falar, tá, a versão que eu quero da Mulher Maravilha retratada é essa. Provavelmente deve ser uma versão parecida com a que a gente viu na Gal Gadot ali, com algumas diferenças, talvez mais mitológico, talvez menos, alguma coisa nesse sentido, mas não tem muito como fugir do que é a Mulher Maravilha dos quadrinhos, seja em ano 1, seja na do Tom King mais recentemente, seja em outros runs, 952, aí tem a Mulher Maravilha Riqueteia ali, tem várias versões também, né, mas elas têm um tom muito parecido entre elas, então acho que realmente é uma situação um pouco mais fácil de adaptar, talvez até o roteiro saia na frente aí do roteiro do Batman, e nada mais justo, porque essa personagem precisa de um filme mais urgente possível aí no DCU. Cara de Barro vai ter o filme antes da Mulher Maravilha e do Batman também, né? Então isso é um pouco bizarro. Falando nele, tivemos o anúncio do nosso protagonista de Cara de Barro, nosso queridíssimo aí vilão do Batman, que vai ter o seu próprio filme ali, mais voltado pro terror, com o roteiro do Mike Flanagan. E o ator que vai interpretar, não sei se é o Basil Karlo, eu gostaria que fosse, porque é um personagem que eu tenho mais simpatia do que o outro Cara de Barro, mas o nome do ator é Tom Rhys Harris, que é um ator que não é tão conhecido assim, ele fez séries, alguns filmes aqui, mas nada muito grande, e também trabalha bastante no teatro, talvez consiga trazer uma persona bem interessante ali. Gostei bastante do visual desse casting, não vi muitas atuações dele, como eu disse, são atuações pequenas, participações em alguns filmes. Ele fez Magnatas do Crime, lá do Guy Ritchie, né, que é um filme que eu assisti, mas eu nem lembro dele no filme, porque é um papel muito pequeno, mas é interessante de qualquer forma, eu acho que pode ser aí um fit legal, tá? Por último, também o James Gunn falou que eles engavetaram um projeto que eles queriam muito fazer, mas que infelizmente o roteiro não tava saindo, e a internet tá especulando aí entre duas opções: é o filme do The Authority ou é o filme do Sargento Rock. Particularmente, eu preferia que fosse engavetado o filme do Sargento Rock e que eles continuassem tentando fazer um roteiro bom pro filme do The Authority, porque é uma história maravilhosa que tem nos quadrinhos ali, então eu gosto muito desse quadrinho.
e seria muito interessante de ver em live action de animação, algum jeito de ver o Authority nos cinemas ou nos filmes, no HBO Max ali, seria muito legal de ver. Enquanto o Sargento Rock, sinceramente, eu não ligo nem um pouco, poderia ser um roteiro muito bom, mas eu simplesmente não me importo com ele. Se eu fosse escolher qual desses dois projetos eu preferia que fosse engavetado, eu imagino que seja o Sargento Rock, até porque ele tava sendo mais falado, ele era, muitos insiders estavam falando sobre esse filme e parou, né, parou o burburinho, e aparentemente, por enquanto, esse projeto tá engavetado mesmo. O The Authority também não tem nada falado sobre ele, então, basicamente, ele também pode estar engavetado, mas pelo menos tem a engenheira ali, que é um personagem do The Authority, que tá nos filmes do Superman, então isso pode deixar um ganchinho um pouco melhor pra gente. Mas e aí, o que você achou dessas notícias, de tudo que o James Gunn teve pra falar sobre o futuro do universo DC nos cinemas? Já comentei quais as expectativas pra esses filmes aí, deixe seu like. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, que você vai gostar muito do conteúdo aqui. E é isso, gente, até a próxima, tchau!